Fala pessoal, começando mais uma aula aqui. Nessa nossa aula a gente vai falar sobre sistemas gestores de bancos de dados. O que são esses sistemas gestores? Ou como a gente vai sempre chamar eles, SGBDs. Eles são justamente os responsáveis por manipular os dados. São as aplicações que são acessadas pelos usuários para manipular os dados. Então, eles fazem justamente esse meio campo, né? A gente tem o usuário e os bancos de dados. Os SGBDs atuam nesse meio termo aqui, entre o usuário e o banco de dados, para que possa ocorrer essa troca de informações. No nosso curso, a gente vai usar sempre o padrão MySQL, tá bom? Ele é o padrão predominante em provas de concurso. Normalmente as provas cobram o padrão MySQL ou SQL Server. Principalmente quando se trata de FGV, tá? Tem algumas pequenas modificações de um padrão para o outro, mas não é nada comprometedor. E quando for, eu vou comentar com vocês. Podem ficar tranquilos. Bom, essas operações realizadas dentro de um SGBD, elas se chamam transações. E para que essas transações possam acontecer de forma correta e manter a integridade do nosso banco de dados, lembre que a integridade é a característica subjacente dos bancos de dados. Então, tudo que a gente faz num banco de dados é procurando manter a integridade dele, que ele possa funcionar de forma correta, que os dados não sejam deletados de forma arbitrária, que não exista a inserção de dados desnecessária. Então a gente sempre trata o banco de dados de forma a manter a sua integridade. E para manter essa integridade, as transações devem obedecer a 4 características básicas: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, que é o nosso acrônimo ACID. Vamos ver o que é cada uma dessas características. A atomicidade, ela emprega que toda ação ela deve ser completa de forma total ou deve ser desfeita de forma total. Não tem compleções parciais, a gente não pode ter um erro numa ação. Ela deve ser completa ou desfeita de forma total. Isso é a nossa atomicidade. A consistência prega que as transações feitas por um SGBD, elas devem levar o banco de dados de um estado válido, íntegro e estável a outro estado válido, íntegro e estável. E isso é aliado à atomicidade. As duas atuam em conjunto justamente para manter a integridade do nosso banco de dados. O isolamento, ele prega que as transações devem ocorrer de forma isolada. Isso quer dizer que se eu e você estamos acessando o banco de dados ao mesmo tempo, eu posso fazer uma alteração no banco de dados que não vai alterar o que você está fazendo. E vai obedecer justamente essa ordem de comandos, digamos assim. Se eu enviar meu comando antes, ele tem que ser executado antes do seu. E se o seu comprometer alguma coisa, ele não deve ser executado, por causa da atomicidade. E também temos a durabilidade, que todas as operações feitas num banco de dados, elas devem se perpetuar durante a vida útil desse banco de dados. Questãozinha de 2022 da Fundatec abordou o nosso ACID. Lembrem sempre dessa siglazinha, tá? As propriedades de transações em SGBDs incluem isolamento. Sim, inclui isolamento. Privacidade? Não, né? Não existe o princípio da privacidade. Atomicidade? Sim. E consistência, ou preservação da consistência. Perfeito. Então estão corretas a 1, 3 e 4. Gabarito nosso, letra C. E por aqui terminamos essa nossa aula.